Muito bom. Então, hoje a gente tem um assunto bem interessante para falar, que é sobre excelência. Aristóteles, que foi um filósofo, ele falou o seguinte: excelência é uma arte conquistada por treino e hábito. Não agimos corretamente porque temos virtude ou excelência, mas ao contrário, nós a temos porque agimos corretamente. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. Uma vida de excelência, queridos, é algo que a gente conquista todos os dias. Viver uma vida de excelência não é algo que acontece do dia para a noite. Todo dia nós conquistamos uma vida de excelência, na medida em que a gente se esforça e que a gente permanece naquela atitude, em que a gente repete, que a gente se esforça, que a gente mantém aquilo como um padrão para a nossa própria vida. Eu não sei se você sabe, mas no verbo da vida, nós temos valores. Nós temos 10 valores que são características que nos identificam como verbo da vida. E um dos nossos valores é justamente a excelência. E queridos, onde você for que tiver um verbo da vida, você vai ver um pastor que vai se esforçar para dar uma vida de mais excelência para suas ovelhas. Você vai ver ele se esforçando, seu corpo de ministros, a sua liderança, se esforçando para estimular as pessoas a viver uma vida mais excelente. Amém? E a excelência, ela está relacionada sim a uma vida próspera, mas não é só isso. A excelência, ela está relacionada àquilo que a gente conquista dentro da fase que a gente está vivendo. Então, significa que você não pode medir a excelência pela sua excelência, por exemplo, pela minha excelência. Mas eu posso ver Josinete e desejar ser excelente como ela. E eu não posso usar a comparação para diminuir o meu esforço, mas eu devo usar essa comparação como um alvo para aquilo que eu possa alcançar. Amém? E eu sei que tem pessoas, às vezes, que chega na igreja, vê a igreja reformando e vê coisas, um piso, e você vê uma fachada. E tem pessoas que elas olham e falam: para que isso? E o para que isso é o inimigo da excelência. Para que isso? Diga, para que isso é inimigo da excelência. Tem coisas que são inimigas da excelência. E o questionamento de mudanças pode nos limitar a perceber como a excelência é importante. Você sabia que estar num lugar onde a igreja, você congrega aqui e a liderança tem se esforçado e você também tem se empenhado através das suas ofertas para que a igreja possa melhorar, possa ser um ambiente ainda mais confortável para você. Sabia que você estar num lugar assim, que busca ser excelente, te estimula a querer ser excelente na sua casa? Como é interessante, porque talvez você chegue aqui e você fala: poxa, que piso bonito. Tá aí, eu estou precisando trocar o piso lá da minha casa, eu estou precisando trocar o piso do meu quintal. Olha que boa ideia, eu estou precisando fazer uma reforma lá em casa. Tá aí, é uma coisa que nos estimula. Estar em lugares excelentes nos estimulam. O pastor Humberto, nosso pastor da Igreja Zona Leste de Recife, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim: vê se você, no shopping, quando você vai no shopping, tem papel no chão? Quando você vai no shopping, tem papel no chão? Tem chiclete esmagado no chão? Por quê? Por que um shopping não tem papel no chão, nem chiclete, nem lixo, mas você vai, às vezes, em outros lugares, você vai na feira, por exemplo, lá no centro, e tem lixo,
e tem chiclete no chão. Por quê? Por que no shopping não tem e na feira tem? Você já parou para pensar que o ambiente do shopping favorece com que as pessoas se policiem para não jogar papel no chão? Aquele ambiente com ar-condicionado, todo iluminado, com aquelas lojas bem bonitas, com as vitrines bonitas. Você vai na praça de alimentação, o nosso shopping está lindo, não é verdade, gente? Quão lindo está o shopping de Campina Grande. Você vai naquele lugar e você não tem coragem de jogar uma coisa no chão. A gente não tem coragem, a gente segura, espera o lixo para jogar no lixo. Por quê? Porque um ambiente excelente inspira excelência. Isso não é interessante? Olha como é importante estarmos num lugar onde se busca excelência, porque nós também vamos ser mais excelentes. Por exemplo, lá na igreja sede, a gente colocou carpete, as cadeiras, né? As mulheres vão estar usufruindo desse ambiente maravilhoso, né, na conferência. E a gente está numa campanha lá na igreja, não cole chiclete na cadeira. Não jogue lixo no chão. Não entre com um copinho de água para não derramar. E eu vou te dizer, é só no começo que a gente precisa fazer isso. Porque na medida que a gente entra num lugar que é excelente, a gente também não tem vontade de danificar aquele ambiente. Porque o ambiente também influencia a nossa vida. Por isso que é tão importante, querido, quando a gente pensa sobre excelência, nós buscarmos também criar na nossa própria casa um ambiente de excelência. Quando você aprende sobre excelência, você vai querer ficar mais limpo na sua casa, você vai querer ter uma casa mais organizada, você vai querer pintar a sua casa, você não vai querer deixar a sua casa feia. Por que você vai querer isso? Porque a excelência está impregnada em você e você não vai também suportar ficar num ambiente desorganizado. Amém? Eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Amanda. E lá em casa, de vez em quando, ou de vez em sempre, eu tenho que ensinar as crianças algumas coisas sobre excelência. Tem uma coisa que eles fazem, já tem um tempo que eles não fazem, mas que me deixa irritada. Quando eles vão no banheiro, tem um banheiro na sala. E tem aquela... a saboneteira, né? De colocar sabonete líquido. E quando o sabonete está acabando, eles usam muito esse banheiro para lavar a mão, eles usam muito esse banheiro. Quando o sabonete está terminando, sabe o que eles fazem, gente? Eles abrem o pote e colocam água dentro. Aí, olha, eu já falei assim, a próxima vez eu vou corrigir, entendeu? O que fizer isso. Tem sabonete lá no armário, pega o sabonete, se não der conta, pede a ajuda de um adulto, a gente enche o vidro. Por que vocês estão colocando água? Aí, meu filho, mamãe, porque estava acabando, eu fiz para render. De onde ele tirou isso? Eu não sei de onde ele tirou isso. Aí, o que eu falo para ele? Pedro, nós somos excelentes, meu filho. A gente não coloca água no sabonete para render, não, meu filho. Tem sabonete ali, a gente vai encher o vidro. Né? Então, coisas que eu preciso ensinar para os meus filhos a respeito de uma vida excelente. Tem coisas, queridos, que a gente aprendeu com a nossa avó, com a nossa mãe, né? A fazer. Eu vou contar uma que eu duvido que aqui na Paraíba tem alguém que faz isso. Mas a minha avó, olha só. A minha avó, quando vai fazer café, ela passa o café no coador. Aí, passou o café. Aí ela tem uma outra garrafa que ela chama garrafa da água de pó. Essa você não conhece, tem certeza. Ela pega aquele mesmo coador já usado, que acabou de passar um café, aí ela ferve uma água, e ela joga a água naquele coador e guarda aquela água com aquele pó que foi passado a segunda vez. E quando ela vai passar um café mais tarde, ela não usa uma água limpa. Ela pega aquela água, esquenta e passa de novo. Para quê? Economizar o pó. Garrafa d'água de pó. Duvida. Alguém aqui já conhece alguém que fez isso? Isso é exclusivo da minha avó, né?
Sabe o que é isso, gente? Coisas que a gente aprende. Tem gente, às vezes a gente reproduz essas coisas, porque na minha família a gente faz assim. Às vezes a gente até reproduz sem perceber que esse tipo de coisa nos deixa menos excelentes. Porque sabia que fazer isso, o café fica mais ácido, o café fica até prejudicial à saúde, né? Eu achei engraçado quando o Renato meu esposo começou a visitar a minha avó, ele falava, o seu café, vovó, é uma delícia. Eu pensava, sabe de nada, inocente. Olha que interessante. Água de pó, gente. Coisas que nós aprendemos que nos deixam menos excelentes. Aquela coisa de economizar uma coisa que não precisa ser economizada. Fazer coisas, colocar... Eu dei o exemplo da água do sabonete, né? Mas às vezes é outra coisa. Às vezes é uma mania de colar a xícara porque a asa dela começou a quebrar. Essas coisas, da gente ter coisas quebradas na nossa casa, não estou falando, tem coisa que pode consertar, gente, que isso é maravilhoso, né? Tem aquelas colas super, que cola tudo, cola dedo, cola quase a alma, né? Essas colas são maravilhosas, né? Então, às vezes dá para você consertar algumas coisas, mas tem coisas que ficam remendadas, que não são coisas que só consertou, virou um remendo. Nessa mesma avó, bichinha, nem sabe que eu estou falando dela aqui, né? Mas essa mesma avó, eu estive visitando ela na semana passada e eu fui tomar água e o copo estava muito rachado. Aí eu peguei o copo, aí eu fui falar com a minha tia que mora com ela. Eu falei, tia, esse copo está quebrado, você já viu? Aí ela olhou e falou, está rachado, né? Aí eu falei, tá, é muito perigoso que a minha avó pode não ver, vai lavar a louça, corta a mão. Que o copo rachado é perigoso, né, gente? Se esbarra na pia, já quebra, já era, né? Corta a mão. Aí ela falou assim, eu já tinha visto que estava rachado, é que eu estava esperando ele rachar um pouco mais. Meu Deus do céu. Isso, queridos, eu vou usar essa palavra, que eu acho que é uma palavra boa. Ameaças à excelência. Sabia que tem coisas que são ameaças, que são coisas que roubam uma vida de excelência? Essa coisa de tudo ser amarrado, tudo ser... Qual que é aquela palavra bem boa? Gambiarra, né? Essa coisa de gambiarra, de tudo dar um jeito de amarrar aqui, né? Gambiarra. Outra coisa... que é uma ameaça a uma vida de excelência, é preguiça. Gente, a preguiça ela é uma coisa terrível para a nossa vida. Aquela coisa de você ser vencido pelo desânimo, aquela coisa de mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, né? De manhã, aquela coisa, o despertador tocando mais 5 minutos, mais 5 minutos. Sabe o que acontece? Mais 5, mais 5, mais 5. Você acorda rápido, tem dia, nem banho tomou, né? Porque correu demais, não deu tempo. Aí mal escova o dente, nem olhou no espelho para pentear o cabelo, né? E vai trabalhar todo mal arrumado. Você sabia que você precisa se comportar conforme o lugar que você quer chegar? Qual lugar que você quer ir? Eu falo profissionalmente, por exemplo, no seu trabalho. Você já parou para pensar que o jeito que você se comporta no seu trabalho, que você se veste no seu trabalho, vai fazer com que as pessoas enxerguem em você um potencial ou não? Eu estava outro dia, o Renato, nós fomos ministrar no Rio de Janeiro, num evento de casais, e tinha um rapaz lá, e o pastor nos apresentou aquele rapaz, e ele foi contar para nós a história daquele rapaz. Ele falou que aquele rapaz, ele era mecânico de trem. Mecânico de trem. E ele falou assim que ele demorou para descobrir, assim, ele começou a frequentar a igreja, quando ele começou a conhecer mais o rapaz, que ele descobriu que ele era mecânico de trem. E ele saía do trabalho, muitas vezes ele ia direto para a igreja.
Só que ninguém nunca soube que ele era mecânico de trem, porque ele sempre estava muito arrumado, muito perfumado, sempre com gel assim no cabelo, fazendo um tupete, muito arrumado. E ninguém imaginava que aquele homem, né, aquele jovem, ele era mecânico. Por quê? Por causa da forma como ele se apresentava. E um dia uma pessoa virou para ele e falou assim: você é mecânico de trem, com essa unha tão limpa, com essa roupa tão arrumadinha, bem passada, todo perfumado, né? Aí ele falou assim: eu posso ser mecânico de trem, mas por dentro... Aí ele falou onde que ele queria chegar. Aí ele falou, por dentro, se eu não me engano, era num banco que ele queria trabalhar, né? Ele falou, tipo assim, por dentro eu sou gerente de banco. E o pessoal ficava olhando assim, e um dia teve uma demissão em massa lá no trabalho dele, ele foi demitido. E, querido, sabe onde é que ele está hoje? No banco. Não é interessante isso? Quem olhava para ele não imaginava que ele era mecânico de trem. Tem problema ser mecânico de trem, gente? Tem não. O que é essa diferença? A diferença é como ele se comportava. Então, não é porque ele se sujava muito no trabalho que ele andava sujo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é porque ele trabalhava o dia todo que ele fazia... Não, ele queria tomar banho, ele queria trocar de roupa, ele queria pentear o cabelo, ele cuidava das unhas. Por quê? Ele tinha um propósito. Ele não queria permanecer. Ele falou, eu estou assim, mas eu me vejo de outro jeito. O jeito que a gente anda, que a gente se veste... Eu não estou falando de marca, amém, gente? Eu estou falando sobre excelência, eu estou falando sobre limpeza, estou falando sobre gente cheirosa, né? Eu estou falando sobre você estar com o cabelo limpo, penteado, eu estou falando sobre isso. Porque a excelência, para algumas pessoas, tem pessoas que acham que ser excelente é ter uma bolsa da marca tal, um sapato da marca tal. Gente, eu vou te falar. Eu acho isso uma ilusão. Assim, eu acho que é lícito a gente ter coisa boa, eu quero ter coisa boa. Todo mundo quer ter coisa boa. Quem quer ter coisa boa aqui? Amém? Só que nós não devemos viver para isso. A excelência em nós, ela deve refletir uma vida de uma pessoa que é exemplo, que tem um caráter excelente, alinhado com a palavra, uma pessoa que é mansa, uma pessoa cheia de sabedoria, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que é limpa, que é organizada. Então, a preguiça é uma ameaça para a excelência. Amém? A falta de pontualidade. Porque quando a gente não é pontual, quando a gente não cumpre aquilo que a gente fala, então a gente também não está honrando com a nossa palavra. Consequentemente, nós também não estamos sendo excelentes. Olha quantas coisas envolvem excelência. E quando eu estava orando, meditando a respeito desse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, eu me lembrei de José. José, queridos, ele foi um homem excelente em diversas circunstâncias. E olha só, a excelência, ela está muito associada à sabedoria e ela está muito associada à prosperidade. Não no sentido, como eu disse, de roupas de marca, não é disso. Mas é aquilo de amplamente suprido. De tudo aquilo que você coloca a mão, dá certo. Isso é prosperidade. Então, José, ele foi conhecido como um homem muito próspero. Ele era excelente em todas as circunstâncias. Quem já ouviu falar da história de José? Então, vamos lembrar um pouquinho, né? José, ele era filho de Jacó. E ele foi o primeiro filho, né, da sua esposa amada. E então, Jacó tinha um carinho muito especial por José. Ele tinha aquele xodó, né? Então, tinha aquele carinho especial com José. Só que os filhos mais velhos percebiam isso e tinham muito ciúme disso, né?
E José é o sonhador, né? O sonhador não no sentido de mundo de Bob, né? Daquele que sonha numa coisa que ele não vai ver, mas é aquele que sonhou com o futuro e apresentou para sua família num momento em que eles não estavam prontos para receber aquele sonho que José teve. Então José ele teve um sonho que feixes se curvavam diante dele, um outro sonho era estrelas. E ele contou para a família dele, na hora eles entenderam. Está querendo dizer o quê? Que a gente vai se curvar diante de você? E isso foi muito ruim para José, porque foi tipo a gota final para que os irmãos de José fizessem uma coisa muito ruim com ele. Eles venderam o próprio irmão como se ele fosse um escravo. E para que o pai não soubesse de nada, para que o pai não desconfiasse, eles pegaram a roupa de José, que tinha sido dada pelo próprio pai, sujaram de sangue, mataram um bode, sujaram de sangue e deram para o pai falando, olha, ele foi comido por um animal. E o pai ficou muito mal e os irmãos seguiram sem José. Só que José, ele tinha sido vendido como um escravo, e ele seguiu naquela caravana, vamos dizer assim, de escravos, e foi parar no Egito. Quando José chegou no Egito, José, ele foi comprado por um homem muito importante, um general. Um homem importante no Egito, rico, e ele foi comprado por esse homem chamado Potifar, certo? E esse, queridos, José, ele entrou como um escravo, só que rapidamente o seu dono identificou que ele era diferente. Diga, José era diferente. Interessante. E José, ele foi percebido como alguém diferente, e identificado como Deus era com ele. Olha que interessante. Sabia que você, meu querido, desenvolvendo, como eu disse, a excelência é um hábito. Todos os dias você se esforçando para se livrar de hábitos antigos, para viver uma vida de excelência, uma vida organizada, uma vida de pontualidade, uma vida de provisão. Você se esforçando para deixar água de pó para trás. Então, essas características que você vai desenvolvendo, a excelência na sua vida, a prosperidade chegando na sua vida, porque não tem como, onde a palavra chega, onde luz chega, provisão chega também para nós. Quanto mais conhecimento da palavra nós temos, mais provisão chega para a nossa vida, amém? Então, na medida que a provisão chega, a prosperidade, as pessoas vão olhar para você e vai falar, só pode ser Deus. E foi o que aconteceu com José. Eles olhavam para José e viam, era Deus, o Deus de José fazia algo por ele, porque ele era muito diferente. E a Bíblia fala, queridos, que José, como escravo, ele fazia tudo o que estava a seu alcance, mesmo sendo escravo. Antes ele era filho de Jacó, ele era filho de um homem próspero. E ele foi levado como escravo, mas por causa do seu comportamento, por causa da excelência que José carregava, o seu novo dono deu a ele uma oportunidade. Ele foi sendo promovido, Até que, queridos, chegou um ponto que José, ele cuidava de tudo da casa do seu dono. Na casa de Potifar não tinha preocupação com nada. A única preocupação que ele tinha era com a comida que ele comia. Vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 39. A partir do versículo 2, Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, ele não morava mais com os escravos e passou a morar dentro da casa.
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Amém? Então, queridos, olhe como um comportamento, olhe como uma vida de excelência, olha como quando a gente está servindo alguém, e eu falo servir, gente, porque a gente serve na igreja, mas a gente também serve no nosso trabalho, a gente serve na comunidade, no bairro que a gente mora. Como que eu sirvo? Eu sirvo quando eu vejo o meu vizinho, dou um bom dia, e quando eu tenho oportunidade para eu falar algo para ele, para evangelizar, para levar um bolo. Essas coisas que a gente faz uns pelos outros, pelas pessoas que nós convivemos, pelos irmãos em Cristo, pela nossa família, por aqueles que não são crentes, por aqueles que são. Esse servir, esse cuidado, esse fazer o seu melhor, aproveitar o tempo, querido, para fazer o seu melhor. Isso vai fazer com que a gente prospere onde quer que a gente vá. Porque José, mesmo sendo escravo, ele não parecia um escravo. Porque ele fazia o melhor. Porque, gente, quem está escravizado tem raiva. Ele não quer nem saber, ele só faz porque ele é obrigado. José não, José servia, fazia o que estava ao seu alcance. E por isso, queridos, José foi prosperando. Você que conhece a história de José sabe que a esposa do Potifar ficou interessada nele. Quis ter um caso com ele, ele não quis de jeito nenhum, e aqui a gente vê uma outra característica de alguém que é excelente: o resistir e o fugir da tentação. José, ele falou o seguinte para ela: olha, eu vou te dizer, o seu marido, ele me deu autonomia para eu fazer o que eu quisesse, é como se eu fosse quase ele, só que você é dele. Eu não posso fazer isso com ele e nem por causa do meu Deus. Olha que forte, queridos. Nós fugirmos, que José saiu correndo, né? Fugirmos da tentação pela consciência de quem nós somos, excelentes, servos do Deus Altíssimo. Sabe o que isso envolve? Isso envolve ser excelente, querido, no nosso trabalho, envolve não mentir. Amém? Envolve fazer mais do que foi pedido. Envolve, querido, não estar envolvido em situações. Envolve quando você perceber que alguém pode estar olhando para você diferente, você desviar os seus olhos e se lembrar de quem você é, daquilo que Deus te confiou. E isso é ser excelente. Amém? E José foi feito dessa forma, só que a mulher de Potifar ficou com a raiva, contou para o marido, inventou uma história, falou que era José que estava dando em cima dela, olha só. E ele foi jogado, né, na cadeia onde o rei tinha todos os seus presos. E ele ali naquele lugar, aí a gente pode pensar, meu Deus, um cara que foi enganado pelos irmãos, vendido como escravo, que como escravo estava dando o seu melhor, e vem a mulher do seu dono e inventa essa mentira toda. Poxa, agora, né, faz como o Jó, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, né? Igual a mulher de Jó disse, né? Não, José, queridos, ele foi preso e ele fez da mesma forma. Como alguém que está preso. Imagina alguém que está preso. Ele foi tão excelente dentro da prisão que Deus o fez prosperar dentro da prisão. Gente, é uma coisa impressionante. Ele foi tão excelente, a Bíblia diz que ele fez tudo o que ele podia na prisão. Você imagina o que é tudo o que podia dentro da prisão? Eu fico imaginando, vou te dizer o que eu imagino. Eu imagino que ele ajudava a organizar, a limpar. Eu imagino que ele tratava bem as pessoas, que ele respeitava as autoridades. José, queridos, era excelente. Ele respeitou o carcereiro. E o que o carcereiro fez com ele? Aquele que comandava aquela prisão. O que fez? Deu autonomia para ele. Olha só, ele teve autonomia até para mandar nos outros presos. Gente, pelo amor de Deus.
E toda essa trajetória de José, e depois José ele sai, porque ele vai interpretar o sonho de Faraó, e Faraó, quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó conta qual foi o sonho das vacas gordas, depois vem as vacas magras que comem as vacas gordas. E quando ele interpreta aquele sonho, e ele fala o seguinte: olha, o Egito vai passar por 7 anos de muita abundância, e depois ele vai passar por 7 anos de muita falta, que vai acabar com o que teve nesses 7 anos de muita abundância. E o que você precisa fazer, Faraó, é... Agora, eu te pergunto, qual foi a universidade que esse José fez, gente? Pelo amor de Deus, né? Que curso que José fez para dar para Faraó a solução de o que ele deveria fazer para não viver esses 7 anos de escassez? Ele falou: Deus está te mostrando esse sonho para que você não viva 7 anos de tanta falta. E ele falou: o que você precisa fazer é levantar uma pessoa que vai governar, que vai poupar durante 7 anos, de uma forma que vai sobrar para aqueles 7 anos que não vai ter nada. Faraó, quando ele ouviu isso, ele virou para os seus conselheiros e falou assim: eu acho que a pessoa que a gente está procurando é esse aí. Que sabedoria! Que sabedoria! Gente, a excelência está totalmente associada à sabedoria. Totalmente associada. Uma pessoa excelente, querido, uma pessoa sábia é uma pessoa excelente. Uma pessoa sábia é uma pessoa excelente. Então, queridos, nós aprendemos tantos princípios aqui com essa história de José, e você pode ler depois, é de Gênesis 39 até, se eu não me engano, 44 ou 45. Você pode ler toda a história, como é que ele fez para poupar naquele tempo. E eu fico impressionada como José teve sabedoria, queridos. Todas as regiões passando fome nos 7 anos de escassez. E o Egito tendo em abundância, sobrando. Amém? Uma vida de excelência faz com que na nossa vida superabunde. Tenha sobrando. Uma vida de excelência, querido. Entenda, excelência, ela atrai excelência. Atrai. Um ambiente de excelência faz com que eu fique mais excelente. Um ambiente de excelência me estimula a ser mais excelente. Eu ser excelente, eu estimulo a minha família a ser mais excelente. Eu acabo ensinando pelos meus comportamentos. Ser excelente me faz prosperar no meu trabalho, porque as pessoas vão olhar para mim e vão enxergar em mim alguém que pode fazer muito mais do que está fazendo. E a sabedoria de Deus, querido, vai nos capacitar para viver essa vida de excelência. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. A excelência, queridos, é um hábito. A excelência é todos os dias, cultivando. E eu queria te estimular algo nessa noite, querido. Eu queria te estimular para que você abrisse bem os seus olhos. Eu queria que você desse uma olhada em você mesmo. Amém? Dá uma olhada em você. Dá uma olhada na sua unha, né? Passa a mão no cabelo. Checa aí como é que você tá. Você mesmo. Amém? Eu quero que você pense. O que você pode fazer para ser mais excelente? O que você pode fazer? O que amanhã, quando o despertador tocar? Não é feriado, hein? Glória a Deus, né? O que amanhã, talvez você trabalhe, né, amanhã, mas o que você vai fazer quando o despertador tocar? O que você vai fazer pela sua família? Eu tenho tido um hábito lá na minha casa, sempre que eu posso, eu arrumo a mesa. Quando eu vou fazer um cuscuz com um molhinho de carne, um molhinho de salsicha, eu arrumo a mesa bem bonita e a gente janta todo mundo junto.
Não precisa ter filé mignon, não. Amém, querido? Um cuscuz com ovo, ó. Né não? Com calabresa, um coentrozinho, tomate, ó. Delicioso, certo? Não importa o prato. O que importa é como a gente faz. E sabe o que aconteceu quando eu estava saindo de casa hoje? Eu nem ia comer antes de sair, eu me aprontando. Aí minha filha, ela tem 7 anos. Mamãe, você não vai na cozinha. Mamãe, você não vai lanchar, você não vai comer. Ela foi umas 3 vezes. Eu vi que ela estava insistindo muito. Eu fui na cozinha, eu ia só tomar água. Quando eu cheguei, ela tem 7 anos. Ela arrumou a mesa, gente, tão lindo. Pôs garfo, pôs faca, pôs arrumadinho, pôs guardanapo. Precisa de ver. Sabe o que é isso? Ela está vendo que eu faço isso para ela. Ela viu que eu estava correndo, que eu não ia comer. Ela quis fazer para mim. Excelência é uma semente. Excelência é semente. O que você vai fazer amanhã, querido? Para que você possa semear excelência na sua família. Como é que você vai arrumar a mesa amanhã do café da manhã? Vai pôr a garrafa, arruma o pão assim, numa vasilha ali, arrumadinha. Põe a xícara, põe um pratinho. Faz isso. Semeie excelência na sua casa, querido. Semeie excelência na sua família. E você vai colher excelência. Amém? Como é que você vai estar, se você não vai trabalhar amanhã, vai trabalhar só segunda-feira? Como é que você vai estar no seu trabalho? Pensa como é que você vai se vestir, como é que você vai se pentear, o desodorante, o perfume. Como é que você vai se organizar? O que você vai mostrar? Como é que você vai se comportar? O que você vai dizer? Querido José, ele não murmurava diante das situações. Você pode dizer assim, eu não vou mais murmurar. Queridos, vamos cuidar a respeito daquilo que a gente tem falado, a respeito daquilo que a gente tem falado com a nossa boca sobre a nossa situação. Querido, uma pessoa excelente, ela vê as coisas de forma excelente e ela faz de tudo para melhorar o seu lugar. Ela não piora com as palavras, ela não piora com as atitudes. Alguém que é excelente, querido, tem um comportamento de sabedoria. Como é que você vai estar na segunda-feira? Você que está trabalhando aqui na igreja, envolvido em algum departamento, como é que você vai servir, querido, no próximo culto? Querido, sorriso faz parte de uma vida de excelência. José não murmurou. José, ele era fiel a Deus. José glorificava a Deus em tudo aquilo que ele fazia. E isso também está sobre a sua vida. Amém? Existe algo sobre você, querido, que é sobrenatural, que é uma vida de sabedoria. Existe uma capacitação sobre você para que você seja mais excelente ainda do que você já é. Existe algo dentro de você que te capacita, que te anima para ser mais excelente. Tem uma paz dentro de você que excede todo entendimento, querido, que vai te ajudar para que você não se roube, querido, através das suas palavras, dos seus pensamentos. Essa paz vai te blindar, amém?